Amada Igreja de Jesus, santos e preciosos de Deus, esta manhã de domingo, eu quero, de volta ao altar da igreja, poder confabular com os amados a respeito destes propósitos para os quais Deus nos criou. E sempre em questões de um aniversário, nós falamos, parabéns, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito. E às vezes não nos atemos que a data do aniversário de alguém remonta, obviamente, o dia do seu nascimento. E este dia do seu nascimento foi o dia que Deus escolheu para entretecer de carne, e osso e tendão o espírito de alguém. Deu vida, soprou vida. Ou seja, nós aqui estamos segundo a vontade de Deus. Foi Ele quem nos criou. Então, nada mais justo do que ir ao manual de Deus. E quando eu compro um teclado da Kurzweil, eu não vou buscar o manual da Yamaha. Não é verdade? Quando eu compro uma geladeira da Consul, eu não vou buscar o manual da Brastemp. Então vai dar errado, não é verdade? Se nós compramos um carro da Fiat, nós não podemos levar para outro mecânico, tem que levar para o amado, que ele é que sabe tudo, irmão Marcos Kleber. São coisas óbvias, não é verdade? Então, nós precisamos voltar para a palavra, porque é esta palavra que nos dá condições. A palavra usa termos como Ele nos habilitou. Ou Paulo dizendo a Timóteo, continua nesse embate, nesse crescimento da leitura, do ensino, baseado nas profecias que recebeste, porque assim, desta forma, você te livrará de muitos problemas e livrará também os teus ouvintes de muitos problemas. Ou nós vemos Salomão dizendo que onde não há profecia, o povo se corrompe. Portanto, é de suma valia para a saúde espiritual, para o crescimento de uma vida, estarmos em linha com esta palavra. Pedro disse que nós deveríamos estar atentos, porque muitos, ao caírem na fé, à semelhança de Janes e Jambres, Demas, que abandonaram a obra de Deus por amarem mais o presente século, muitos nessas condições não ficam satisfeitos de caírem sozinhos, mas eles querem arrastar atrás de si os discípulos. Então Pedro falou, olha, estejais vocês prevenidos quanto a isso, para que não descaiais da vossa própria firmeza. Antes, como é que ele dá a solução e a visão para isso? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não será, amado, uma simpatia, não será uma liturgia, uma situação litúrgica, ou uma prática meramente religiosa que lhe dará garantias espirituais. Muitos embarcam por esse caminho. Não, uma vez na vida nós temos que ir a tal cidade, porque isso vai te dar, sabe, isso não é de Deus, isso não é bíblico. Então nós não podemos trazer para dentro da igreja cristã evangélica práticas que não condizem com as Escrituras, pois elas em nada te darão substância, em nada te darão condições de viver a vontade de Deus. E quando o dia mau chegar, e ele chega na vida de todo mundo, muitos estão ou estarão despreparados, sem a armadura de Deus. Pois bem, como nós queremos prevenir a igreja disso, pois somos feitura dele, está lá o tema, somos feitura dele, então nós vamos trazer à memória da igreja planos, propósitos, vontades de Deus, para que a jornada e a tua carreira de vida seja na mais perfeita vitória em Cristo Jesus. Vamos começar com João capítulo 1. Veja como ele diz,
João 1, depois 4, versículo 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que estava, era. Como isso é possível? Humanamente, impossível. Sobrenaturalmente, servimos um Deus triuno. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. Aí ele diz, versículo 4, esse que era Verbo, ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 11, veio para o que era seu, você veja a luz, Cristo, o Verbo que se fez carne, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Pergunto, por quê? Porque Deus tinha um plano com a minha vida e com a tua vida, amado. Porque o plano de Deus era, Paulo explica essa dinâmica, o plano de Deus era endurecer o coração deles para que nós tivéssemos oportunidades. Agora este mesmo Deus endurece o coração de muitos em nosso meio para que haja neles o remanescente. Ou seja, amado, Deus te ama muito. Diga glória a Deus por isso, amado. Aí ele diz, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de quem? De Deus. Por que você está aqui, amado? Porque Deus tem um plano com a tua vida, amado. Aí ele diz, olha lá, lembra aquele verbo que no princípio estava com Deus e era Deus? Olha aí o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, amado, vamos adorar a Deus, que isto é muito importante, amado. Isto aqui é poder de Deus libertador. Isto aqui é luz que resplandece nas trevas, amado. Eu quero dizer, muitos vivem naquela crise. Será que eu sou filho de Deus? Será que eu não sou filho de Deus? Amado, o dia que você creu em Jesus, o dia que o teu coração se abriu, você disse, eu creio em Jesus, eu recebo Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Esta foi a prova cabal que você recebeu o poder para se tornar um filho de Deus, amado. Portanto, que toda crise existencial, espiritual, caia por terra da tua vida, amado. Porque em muito isso tem atrasado e atrapalhado a missão da vida espiritual de muitos. Esta incerteza, esta insegurança a respeito da sua filiação quanto a Deus, da sua vida, salvação quanto à eternidade, isso na verdade é uma pedra de tropeço na vida de muitos. Então nós precisamos de ter uma convicção: se eu criei, foi porque Ele me amou antes da fundação do mundo, foi porque isso não veio de mim, isso foi um dom de Deus, foi Ele quem me deu esse dom, foi Ele quem me regenerou, foi Ele quem me salvou, foi Ele que começou a boa obra, e aqui estou hoje, movido por Deus, pela fé, para dizer, Senhor, eis-me aqui, para fazer a Tua vontade, para que através da Tua vida, na minha vida, a Tua luz resplandeça sobre as trevas. E que as trevas não irão prevalecer contra a igreja de Jesus. As trevas não irão prevalecer contra os propósitos que Deus tem com a tua vida, amado. Então a igreja de Jesus, o que faz? Nesses propósitos, como nascidos de Deus, a igreja semeia a volta do mundo, porque nós não sabemos quais são os campos. Eu não sei qual é o campo espinhoso, qual é o campo à beira do caminho, qual é o solo rochoso e qual finalmente é a boa obra, a boa terra. Eu não sei.
Então, saber que Deus é soberano e que Ele tem boa terra no meio de tantos solos espinhosos, pedregosos, rochosos ao meio do caminho, isso me motiva a ser um evangelista. Crer na soberania de Deus, crer no pacto da graça de Deus, isso me motiva a pregar a palavra. Você se lembra em Sodoma e Gomorra, quando Deus disse, olha, vou mandar fogo. E qual foi a oração de Abraão? Senhor, se tiver lá 10 justos, o Senhor vai salvar aquela cidade. Só 10, Senhor. Senhor, me atreva mais uma oraçãozinha. Se tiver 9, o Senhor vai salvar. Sim, vou salvar. Deus, mais uma coisa. E se tiverem 8, o Senhor vai salvar? Tá bom, por amor aos 8, eu vou salvar aquela cidade. Meu amado, é questão de motivação você saber que no meio da cidade do Rio de Janeiro, no meio de toda a depravação moral, no meio de toda a inversão de valores, no meio deste mundo que está de pernas para o ar, Deus tem muitos dos seus escolhidos e do seu povo esperando ouvir a mensagem da graça de Deus que está depositada na tua vida, boa semente, amado. Você tem a boa semente na tua vida, amado. Você tem o poder de Deus na tua vida para mostrar a muitos o caminho da salvação. Então, a palavra diz que por intermédio da ação da palavra de Deus pregada pela igreja, aqueles que ouvem e para aqueles que pregam, é como uma obra que de glória em glória Deus vai fazendo. De glória em glória, a tua vida vai amadurecendo. De glória em glória, a tua vida vai se tornando cada dia mais imagem e semelhança do Senhor. Espiritualmente, Deus já te vê santo, já te vê salvo, já te vê glorificado. Espiritualmente a obra está perfeita, tu és santo, irrepreensível. A obra de Deus está completa, consumado és tu, tudo está consumado. Nenhuma obra mais se pode fazer ou desenvolver para salvar concretamente a vida de alguém. Cristo já fez toda a obra, mas na nossa vida a salvação ela tem 3 tempos. A salvação tem o tempo passado, quando Ele nos salvou do pecado. Ele nos justificou. Diga glória a Deus por isso. O outro tempo da salvação é a salvação futura, quando Ele nos salvará da presença do pecado. Lá Ele nos salvou da condenação do pecado no passado. No futuro, Ele nos salvará da presença do pecado. Pecado já não existirá mais. Ele, inclusive, já nos vê glorificado, porque para Ele o tempo é diferente do que o nosso, não é verdade? Ele está vendo os dias de Abraão como se fosse ontem, assim como a sua vinda como se fosse amanhã. Então, lá no futuro, nos salvará da presença do pecado. Esse é o outro tempo da salvação. E o terceiro tempo da salvação é hoje, que Ele nos salva da influência e poder do pecado, através do que? A santificação. Porque se você não buscar a palavra, se você não buscar a santificação, meu amado, eu te agaranto que a carne vai começar a fluir, a carne vai começar a tomar espaço, porque a carne não se converte. Você se lembra de Martinho Lutero falando, nós cremos no batismo do Espírito Santo. Esse é o batismo que Paulo referenda no Novo Pacto. E falando do batismo nas águas, o que Martinho Lutero disse? Ele dizia assim, gente, quando eu passei pelas águas batismais, eu achei que meu velho homem iria morrer afogado, mas eu descobri que o danado sabia nadar. E sabe nadar mesmo, amado. Você vai lá e ele vai nadando atrás de você, não se converte não. Então nós precisamos todos os dias fazer morrer a carne. Todos os dias fazer morrer a natureza terrena. Então se você pega, eu costumo comparar assim, você pega lá um cachorro mau, um cachorro perverso. Não, calma, tem muito cachorro que é mau. Já vi cachorro aí. Você pega lá um cachorro mau. E você pega um cachorrinho bonzinho e bota os dois para brigar. Quem ganha? Não. Normalmente as pessoas respondem que o cachorro mau ganha. Até pela influência que eu causei, né? O cachorro mau. Não, quem ganha é quem estiver mais alimentado. Se você alimentar o cachorro mau, ele estiver forte, ele vai ganhar. Se você alimentar o cachorro bom, ele vai ganhar. Então, amado, qual é a natureza da vida que você tem alimentado?
Porque nós, às vezes, ficamos lá o dia inteiro ouvindo heavy metal e Roberto Carlos, sei lá, de um polo para o outro, bossa nova, e depois você já vai para o jazz o dia inteiro. E cadê o louvor? Lemos o dia inteiro sobre política. É Biden ou é Trump? É Trump ou é Biden? É Biden ou é Trump? É Trump ou é Biden? É o dia inteiro política. E cadê a palavra de Deus na vida? Então nós precisamos de nos ater a isso, porque é de glória em glória. Segundo os Coríntios 3, muitos se atêm somente à sua experiência de salvação. Um dia que entraram na igreja, tiveram uma experiência com Deus maravilhosa, só que lá ficaram, não desenvolveram, não correram a vida espiritual. Segundo os Coríntios 3, versículo 15, então diz assim, olha lá, até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, quando é lido a religião meramente vazia, quando é lido qualquer questão religiosa, não se atenha somente à lei de Moisés, mas qualquer questão religiosa fora da ação da graça de Deus. Quando é lido Moisés, o que é que ele diz? O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Diga aí, amado, liberdade. Amado, eu declaro a minha vida e a tua vida livres em Cristo Jesus. Livres do poder e da influência do pecado, livres da religião morta e vazia, que na tua vida você possa dizer, Cristo vive em mim, amado. Aí ele diz, olha, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, nós temos uma carne, amado. Quando nós estivermos lá diante do Senhor, nós veremos face a face. Mas hoje nós o conhecemos em parte. Enquanto nós tivermos essa carne, dizem alguns teólogos, entendam o que eu vou lhe dizer, estamos afastados do Senhor. Em que termos, enquanto tivermos essa carne? Que estamos vendo como por espelho. Se você deixar, amado, a carne vai ganhar espaço. Se você deixar, você não vai orar. Se você não estiver vigilante, você não vai ser fiel a Deus. Teu testemunho vai ser duvidoso. Porque, entre aspas, bota muitas aspas nisso, estamos afastados do Senhor, por causa de uma carne. Mas quando você contempla a palavra, meu amado, aí olha lá, olha o efeito disso. Contemplamos o agora do Senhor, somos transformados o quê? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, amado, quanto mais você bebe da palavra, quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você medita em Deus, mais a tua vida e as tuas obras se parecerão com Jesus Cristo, amado. Mais o poder de Deus se manifestará. A palavra diz, Paulo ensina a igreja, enchei-vos do Espírito. Então, encher-se do Espírito é um mandamento, amado. Nós precisamos de nos encher. E ele faz a antítese, o contraponto exatamente com o vinho. Ele diz, olha, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, enquanto nós estivermos nos enchendo do vinho da dissolução, do vinho da apostasia, do vinho das coisas mundanas, entenda bem que Cristo não é contra a cultura. Mas existem muitas coisas da cultura que são contra Cristo. Então nós precisamos de identificar os valores cristãos, éticos, bíblicos, morais, sagrados e dizer, eu fico com a Bíblia Sagrada. Eu recebo o que Deus diz, porque eu quero crescer de glória em glória. Então, pelo Espírito Santo, nós, não a parede de 4 paredes, mas nós, como igreja de Jesus, organizada, corpo de Cristo, irmãos amados que conhecem o chamado, desenvolvem a vida espiritual, somos uma organização viva, um organismo vivo. Somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, amado, quando alguém está doente, todos trabalham para curá-lo. Portanto, somos o organismo vivo que mais restaura, cura e liberta vidas na humanidade para a glória do Senhor.
e é por nosso intermédio que Cristo será conhecido e glorificado, é por nosso intermédio que o amor de Deus será propagado à volta do mundo, não o amor segundo os pressupostos seculares. Porque nós pecamos muito quando subimos ao altar e querendo aproximar as pessoas do reino de Deus, inocentemente acabamos pecando. Como nós vimos ontem no devocional, olha, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional. Ok, mas se você não explicar o que é isso, amado, a pessoa vai dizer, o amor de Deus é incondicional, então eu posso continuar no pecado, eu posso continuar fazendo as coisas que a Bíblia diz que eu não posso fazer, se eu sou um salvo. Eu vou continuar praticando as obras da carne, que a Bíblia diz que eu não posso praticar, se é que eu sou um salvo. Porque aqueles que vivem praticando a mentira, a idolatria, a bruxaria, a prostituição, a lasciva, e tantos outros pecados da carne, aquele que vive na prática desses pecados, não herdarão o reino de Deus. Aí a gente, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é incondicional. Tá bom, deixa eu continuar aqui na mentira, deixa eu continuar aqui passando cheque sem fundo, deixa eu continuar aqui enganando as pessoas, deixa eu continuar aqui ludibriando todo mundo, porque o amor de Deus é incondicional. Então nós precisamos de dizer, amado, uma vez que você é incondicional, por quê? Porque você poderia estar praticando todas estas obras, claro. Mas se você se arrependeu de fato e recebeu Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, é incondicional. Deus vai salvar a tua vida, amado. Mas uma vez que você foi salvo e foi tirado de lá, amado, não voltes para as obras antigas da carne. Porque Deus disciplina, corrige e açoita. Salmo 89 diz, jamais retirarei dele a minha bondade. Diga glória a Deus por isso. Entretanto, ele corrige, ele disciplina e ele açoita. Terrível coisa é cair nas mãos do diabo. Não. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, para Deus não se torce o nariz, de Deus não se zomba. Deus não se trata com zombarias. Nós precisamos de ter profundo respeito, temor e tremor pela obra de Deus, pelo amor de Deus, pela sua graça. A mim me dá um nó, você sabe, na cabeça, eu não sei o que dá, mas quando eu vejo alguém que se intitula um pastor protegendo, por exemplo, o que fizeram no carnaval do ano passado. Arrastaram a figura de Jesus pelo sambódromo, pisotearam Jesus pelo sambódromo, colocaram Jesus contra as instituições da sociedade, contra a polícia, por exemplo. Colocaram Jesus como um travesti, crucificado como um travesti. E aí vem alguém que se intitula pregador da palavra e diz, não, está todo mundo certo, eles estão fazendo certo, eles estão protestando. Amado, eu só posso protestar se eu protesto a favor da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro testemunho. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é verdade? Então, ovelhinha amada, como igreja de Jesus e organismo vivo, restaurador de vidas, que busca a santa palavra da verdade para mostrar o Deus que cura, justifica, salva, precisamos de compreender que na sua primeira vinda, ele deixou-nos, a raça humana, a ponto de ser restaurada. Porque quando Jesus veio, ele tomou sobre si o pecado, ele pagou o preço do pecado. A ira de Deus foi aplacada. Agora, graças a Deus por isso, porque nós éramos alvos da ira de Deus de forma justa, por causa do pecado. Mas Jesus tomou a ira sobre ele. A ira de Deus foi lançada sobre Jesus. O cutelo para imolar Jesus não foi parado como parou nas mãos de Abraão. Deus imolou a Jesus. E agora estamos em ponto de dizer para aqueles que nos ouvem, Deus quer restaurar a sua vida plenamente, amado. Deus quer santificar você.
Deus quer tirar você da morte para a vida. Deus quer tirar você do túmulo espiritual para uma vida mais que vencedora em Cristo Jesus. Deus quer te fazer uma pessoa vencedora. Diga: eu recebo esta palavra, feliz, abençoada, com paz no seu coração. Eu recebo, eu tomo posse, a paz de Cristo que excede todo o entendimento humano. Então, nós somos portadores das boas novas de salvação para os pecadores perdidos, do amor divino para os filhos da ira, da misericórdia estendida a indivíduos que estavam arruinados. Ou seja, amado, tudo de bom está aqui na obra de Deus. Não recebemos o ministério da acusação. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Diga amém por isso. Então, se você vê alguém no pecado, se você vê alguém caminhando para a morte, você vai reconciliá-lo com Deus. Você vai mostrar para ele o caminho da verdade, porque agora ele está trilhando um caminho de morte. Agora ele está trilhando um caminho que leva para o inferno. Então, você vai trazê-lo para o caminho da verdade, pregando a verdade para ele. Nós não podemos maquiar a verdade de Deus. Então, este é o caminho novo e vivo que Jesus abriu, pelo seu sangue, pela sua morte na cruz, e através da evangelização nós levamos a divina semente que liberta e que transforma. Por isso Pedro diz assim, em capítulo 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Por que nós podemos amar fraternalmente, sem hipocrisia? Por que nós podemos viver a excelência, a essência de Deus, que é o amor verdadeiro, a essência do amor verdadeiro de Deus? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca essa erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece para sempre, eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, este evangelho, amado, que há de transformar as bases e conceder as fundações para sustentar uma vida espiritual. Por isso é que você não vai jamais conseguir honrar os teus votos espirituais na força da carne. Bispo, é verdade, eu lembro, porque eu fiz uma promessa para Deus que eu iria fazer, que eu iria acontecer, que eu iria evangelizar, que eu iria subir o morro para falar de Jesus, que eu iria. Se Deus me livrasse de tal situação, se Deus fizesse assim, Deus me livrou, a bênção aconteceu, eu até comecei, bispo, a fazer, mas depois degringolou e, bispo, agora ficou no esquecimento. Eu prometi para Deus que se Ele me livrasse daquela circunstância, eu nunca mais iria fazer uma fofoca. Mas, bispo, depois que eu fui livre, a minha língua começou a coçar e parece que a fofoca flui. Terrível, amado. Então, essa é a decadência moral do ser humano. Nós, muitas das vezes, fizemos promessas a Deus que não cumprimos. Fizemos votos diante de Deus que não tivemos forças para cumpri-los. Pois todas as vezes que nós buscarmos forças na carne e tão somente, estaremos fadados ao fracasso. Por isso a palavra de Deus diz que feliz é aquele que confia no Senhor. Josué 1 diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, para que ela pratique dia e noite. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Lâmpada para os pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, amado, só poderemos honrar os votos de uma vida que busca a santificação e busca a evangelização e busca glorificar a Deus e em viver em agrado do Senhor, o que, diga-se de passagem, nos traz muita paz para o coração. É quando nós buscamos pela palavra. Davi disse: o que te darei em troca de tão grande salvação? Ele disse o quê? Beberei do cálice da salvação. Nos parece uma incongruência isso.
como é que eu vou devolver a Deus um favor que Ele me fez, bebendo mais ainda do seu favor? Olha, o Senhor me emprestou R$1.000, que te darei em troca dos R$1.000. Vou pegar mais 2.000 de empréstimo. Que coisa legal. Os irmãos bancários perderiam os cabelos rapidamente. É verdade? Mas na graça de Deus é assim. Que te darei em troca de tantos benefícios, beberei dos cálices da salvação. Porque, amado, a única maneira de você glorificar a Deus não é querendo você pagar a Deus pelo que Ele fez. Porque se você tentar, inclusive com os teus dízimos e ofertas, numa forma de pagar a Deus o que Ele te fez, é abominável diante do Senhor. Você só pode ser salvo pela graça. Você só pode viver as benesses pela graça de Deus. Então diga em alto e bom som: sou o que sou pela graça de Deus. É este o Evangelho. Então, amado, meu conselho é: beba sem moderação, amado. A palavra de Deus. Mas a pessoa sai, o bispo mandou o bebê encher a cara, cair, levantar, beber, cair, levantar, cair. Amado, beba da palavra, até a nossa ceia com suco de uva, para não chegar ninguém ali e ficar preso na lei seca. Então, amado, beba desta palavra. Agora, note comigo que o mundo odeia o Evangelho. Por quê? Porque aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Por quê, amado? Porque o homem sem o Evangelho, ele se acha suficiente. Ele se acha plenamente apto, plenamente suficiente. Há uma corrente teológica herética que diz que o homem pode produzir a sua própria salvação. Como se a salvação não fosse um presente dado por Deus pela graça. Então o mundo odeia o Evangelho, porque este Evangelho é um golpe fatal no orgulho, amado. É um golpe fatal na jactância. Ele anula totalmente a possibilidade de vanglória. Amado, no meio da obra de Deus, ninguém vai se vangloriar. Porque o que nós poderíamos nos vangloriar? Que éramos depravados, que éramos pecadores, afundados na morte do pecado e dos delitos, que fazíamos a vontade do pensamento e éramos, por natureza, filhos da ira. Quais seriam as razões que teríamos para nos vangloriar? Se temos que nos vangloriar de algo, que nos gloriemos na cruz de Cristo, nosso Senhor, porque lá fomos crucificados com Ele e com Ele ressuscitamos para a vida eterna. Então é por meio da sua graça, por meio de Cristo, por meio da obra do Senhor, por meio da sua palavra, do seu Evangelho, amado, que entendemos a ruína absoluta e total depravação do homem sem Cristo Jesus, e assim percebemos a urgentíssima, fundamental importância da evangelização, porque é esta palavra que é a chave que liberta, é esta palavra que mostra o caminho. O homem não pode construir o seu caminho para Deus, foi Deus quem construiu a ponte que liga a Ele mesmo a sua criatura, e este caminho é por meio de Jesus, por meio da pregação do Evangelho. É Ele quem nos liberta das crises existenciais, é Ele que nos liberta da influência e o domínio do pecado, porque pela graça de Deus fomos salvos, e o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, da religião morta, estamos debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Romanos capítulo 3, olha lá, Romanos 3, diz assim a palavra. Vamos ler um texto aqui rapidamente, versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca ele as tem cheia de maldições e de amargura. São seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha o que o homem sem Cristo, amado.
Versículo 19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Perante a lei, todo homem é culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Já expliquei isso diversas vezes. Não matarás, já pensa na morte. Não pensa no elefantinho da pomarola, pensou no elefantinho da pomarola. Porque ela dá pleno conhecimento do pecado. O que eu disser, você vai pensar. E a carne vai cobiçar. Porque já disse o famoso filósofo brasileiro, o errado é mais gostoso. Não foi isso que falou? O jogador de futebol? É por aí, é a carne. Aí ele diz assim, versículo 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei testemunhou, porque a lei no seu sentido moral era santa. Nós é que somos carnais. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem de quem, amado? Da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há no seu próprio sacrifício do jejum. É isso que diz? Claro que não. Você é justificado o que, amado? Mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. E se você buscar redenção nas tuas obras? Não há. Se você buscar redenção no que você pode ou não oferecer? Não há. Agora, porque você teve redenção em Cristo Jesus, aí sim, você foi criado para as boas obras e não salvo por causa das boas obras. Aí ele diz, continuidade, até o 28, versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 27 e 28. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, amado, o que adiantaria a mim como um pregador, como um anunciador e proclamador da palavra e do evangelho, vir aqui à frente para promover aos amados irmãos um conjunto de dogmas humanos, um conjunto de dogmas da lei? Porque hoje nós vemos boa parte da igreja cristã evangélica judaizada e judaizante. Até sumos sacerdotes já proclamaram que o Brasil tem. Um sumo sacerdote, sei lá o nome do cara. Quando a Bíblia diz que o nosso único sumo sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens é quem? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, amado, a regra bíblica para a vida pessoal, Romanos 6,1 diz a palavra, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Pois como permaneceremos no pecado, nós que para ele morremos? Então, amado, nós, uma vez que recebemos Jesus Cristo, não podemos usar a graça de Deus como desculpas para permanecer no pecado, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Agora, quando porventura você der uma resvalada no pezinho, como Pedro, no momento que estava lá, confiando, não, eu vou andar, mas deixa eu ir pelas águas também, eu quero dar uma andada aí, deixa eu ir. Tá bom, Pedro, vem. E quando ele botou o pé na água e começou a andar, e começou a vir um vento, e soprou, ele, peraí, o negócio, era mais profundo do que eu pensava. Ah, Senhor, ele resvalou. Mas graças a Deus, amado, que nessa hora,
Apesar dos pés de Pedro terem resvalado, as mãos de Jesus o recolheram de volta para o barco. Então, amado, eu quero lhe dizer, quando teus pés porventura resvalarem, e muitas das vezes, amado, devido aos desafios, você se lançou numa questão e, você sabe, meu amado, eu quero declarar, confie na graça de Deus, amado. Confie no sangue da aliança. Confie no amor de Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, amado, abandone as coisas do mundo, do pecado, e passe a cogitar das coisas do Espírito de Deus. Certamente você vai viver para a glória do Senhor. Certamente você vai viver a vida para a qual Deus te criou. Então eu termino, amado, nesse minuto dizendo, amado, é preciso trilharmos os caminhos da vida espiritual, de glória em glória, porque o coração do homem pode e deve fazer planos. Esta é a habilitação que Deus te deu, mas saiba que a resposta certa sempre vem de quem? Dos lábios do Senhor. Então, exerça a habilitação por meio do Espírito. Se você estudou na autoescola, amado, estudou tudo certinho na autoescola, conseguiu a tua CNH, a tua habilitação, pegou a CNH, você vai fazer o que agora? Vai dirigir igual um louco por aí. Estudou direito para exercer esquerdo, para trabalhar errado. Estudou direito para trabalhar errado, é isso? Não. Você foi habilitado, você vai seguir agora o que você aprendeu. É esta maneira, amado. Você é habilitado por Deus para fazer a sua vontade. Pois eu quero lhe dizer, ovelhinho amado, podes te preparar, porque as coisas que os olhos não viram, as coisas que os ouvidos não ouviram, as coisas que o coração não sentiu, que a carne não percebeu, Deus já sabe, Deus já preparou, e Deus te revelará pelo Espírito Santo, porque pelo Espírito lhe revela até mesmo as profundezas de Deus. Então, que a sabedoria de Deus te fortaleça, amado. Que você exerça o teu chamado e missão de vida fortalecido no Senhor. Quando porventura tu te sentires fraco, que você possa voltar para a palavra e dizer: como você está buscando a palavra, isso vai te dar paz, amado. Olha, não tem melhor remédio para o coração do que a palavra de Deus. O mundo está caindo à volta, o leão está rugindo. Espera aí, deixa eu fazer uma análise aqui. Como é que está a minha vida com Deus? Estou orando? Estou fazendo a coisa como a Bíblia manda? Então, estou em paz. Pode cair o mundo, pode o leão rugir, pode o Golias, pode o capeta, pode o inferno, porque eu sei, tudo posso naquele que me fortalece. Foi isso que Paulo ensinou, amado. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto sem ter provisão como fartura e abundância e fome e necessidade. Aprendi a viver alegre em todas as coisas, porque ele era masoquista? Não. Porque mesmo na fraqueza e mesmo na necessidade, o poder de Deus estava presente, dando a ele toda a suficiência, amado. Então eu declaro, amado, que jamais tu serás desamparado por Deus. Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Eu declaro em nome de Jesus que os filhotes dos leões passam fome e sofrem necessidades, mas os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará, diz a palavra. Eu declaro sobre a tua vida, amado, que feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Eu declaro para este ministério, para a tua família: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos dos vossos corações. Confia nele e espera nele, pois mesmo que sejam trevas,
essas trevas serão vencidas pela luz da verdade, e essas trevas serão como o sol ao meio-dia, porque Deus é fiel e a sua palavra não voltará vazia jamais. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amada igreja. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga para o teu irmão, tu és uma bênção, meu irmão. Tu és uma bênção nesta terra. Tu és uma bênção, bispa. Tu és uma bênção nesta terra. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Estenda as suas mãos para o altar. São agora 11 horas e 17 minutos. Estamos terminando o culto. Depois da reunião, ao irmão que puder permanecer 5 minutos, nós vamos orar a Deus e agradecer por mais um ano de vida. Aqueles que não puderem, nós compreendemos. Em nome de Jesus, um abraço carinhoso para todos os amados. Pai amado, obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado pela palavra que foi pregada. Obrigado pelos louvores ministrados, pela oração, pela comunhão dos santos. Obrigado por todo o mover que o Senhor promoveu, produziu e recebeu da tua igreja. O culto racional é realmente uma bênção, Senhor. E esta palavra renova os nossos corações. Esta palavra renova a nossa mente. Ela traz mudança das disposições íntimas da carne, porque nós não queremos viver cogitando das coisas da carne, mas do Espírito. Portanto, seguimos os conselhos bíblicos e encerramos com o conselho de Jesus que diz: no meio do deserto de Gesimon, é o que nós vamos aprender na quinta-feira, no meio do deserto de Gesimon, que significava a devastação por todos os lados, onde Jesus esteve com feras, diz a palavra, disse Jesus, quando estava sendo tentado por Satanás: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, ficamos com este conselho, agarramos esta palavra, buscamos te servir bebendo da palavra, buscamos honrar os nossos votos buscando pela palavra, porque tudo podemos, sim, não na força da carne, porque não confiamos nela, mas podemos naquele que nos fortalece. Assim sendo, ó Pai, somos criaturas tuas, e nada mais sensato, sábio e justo do que buscar no teu manual as diretrizes para uma vida de boas obras e bem edificada. Portanto, que tenhamos uma vida cheia da glória de Deus, que tenhamos dias felizes e anos de delícias no Senhor, ouvindo e servindo a Jesus Cristo. Que teus filhos amados, Pai, desfrutem de um domingo maravilhoso, desfrutem do momento de almoço, de comunhão, em família, cheio da glória de Deus. Tenham uma semana em perfeita vitória, e que este mês de novembro, Pai, continue sendo uma bênção maravilhosa para a igreja de Jesus Cristo. Assim oramos em nome do Senhor Jesus, e que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifestem nesta manhã de domingo e para todos sempre na vida da igreja e as amadas ovelhas de Jesus, criação de Deus, poderosos e filhos de Deus, digam amém, amém. Vamos dar uma linda salva de palmas.